Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. Nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Fala, Rodrigo, tudo certo? Tudo ótimo por aí? Tudo tranquilo também. Hoje vamos começar, Evandro, fazendo um balanço aí de como é que foi o ano para o algodão, quais são os principais destaques que a gente pode dizer para o ano de 2022. Perfeito, Rodrigo. O ano de 2022 começou com toda aquela expectativa de uma quebra bastante severa na safra gaúcha, né, em virtude dos contratempos climáticos que vínhamos apresentando, mais ou menos parecido com o que está acontecendo agora, né? Então, o Laninha vinha preocupando bastante. Estimava-se que a produção teria uma quebra mais significativa, né? O que não veio acontecer conforme se esperava, né? Então, houve sim uma quebra, porém não de uma forma tão contundente, e o ano de 2022 começou buscando um equilíbrio, né, Rodrigo? Então, o produtor ele vinha segurando o lado da oferta, né? Naquela expectativa da quebra mais severa que fosse trazer um certo suporte para os preços que vinham a patamares bastante inferiores, né? Bastante pouco atrativos para o produtor, né? Então, nesse cenário, a oferta, os estoques, eles eram mais alargados, né? Então, isso veio a derrubar os preços e com estoques mais amplos, tanto por parte dos produtores quanto por parte das indústrias, o mercado ele tinha condições e a necessidade de exportar mais para enxugar essa oferta, né, Rodrigo? O que de fato veio a acontecer, né? Então, a partir do segundo semestre, as exportações começaram a avançar a níveis bastante satisfatórios, né? Então, nós tivemos aí 6 meses seguidos de exportações ao redor de 200 mil toneladas, o que nos anos anteriores era bem difícil de acontecer, né, Rodrigo? Então, isso veio trazendo uma sustentação para os preços e condições mais favoráveis ao produtor, né? Então, até o mês de novembro, aí, os últimos dados do SECEX traziam mais de 700 mil toneladas de exportações base do arroz em casca, né? Então, segundo os últimos dados, né, até a última semana de dados do SECEX, a gente já deve ter ultrapassado a marca de 800 mil toneladas de exportações só de arroz em casca, né? E mais de 400 mil de arroz beneficiado. Então, a gente vê que exportações recordes, né? E a gente vai se encaminhando ao fim do ano em condições um pouco diversas do que o ano começou, né? Então, a gente deve chegar com estoques mais apertados, o que deve gerar aí condições mais favoráveis ao produtor no ano de 2023. Perfeito, perfeito. Agora, já que nós estamos no assunto das exportações, né? Um dos problemas é essa volatilidade de dezembro, né? O dólar chegou a 5,10, né? 5,11, se eu não me engano, nesse mês, né? Agora deu uma recuperada, mas o cenário ainda é incerto, né? E além de que falta produto para exportar, né? Exatamente, né, Rodrigo? É como se fala no mercado, né? A gente tem demanda, mas a gente não tem preço. Então, o produtor ele está pouco interessado no momento, né? No Porto ali, pelo que a gente tem sido reportado nas últimas semanas, as cotações no Porto têm chegado ao redor de R$ 98, o que daria aí ao redor de R$ 92, R$ 93 livre ao produtor, né? Então, como a gente costuma falar, para aquele produtor que considera custos totais, né? Então, a margem ainda é pequena para esse produtor, né? Para aquele produtor que já considera apenas como desembolso, já tem uma margem um pouco maior, mas como o produtor ele já está bastante capitalizado, já comercializou, quem tinha que vender já vendeu, quem tinha que comprar já comprou, o momento é de um arrefecimento mesmo nos negócios para exportações, né? Então, conforme tu falou, né, o dólar
tem apresentado essa volatilidade após as eleições, aí esse sobe e desce, essa montanha-russa do dólar, que uma hora passa dos 5,30 e, conforme aí demonstrado em algumas sessões anteriores, chegou a 5,11, né? Então, chegando a patamares que já não torna mais favoráveis aí negócios para exportações. E, diante disso, as tradings começam a buscar produto mais acessível no Mercosul, né, Rodrigo? Lembrando que tem a entrada da safra paraguaia agora, o Paraguai que deve despejar arroz aí no Brasil já no início de janeiro, aí, primeira, segunda quinzena de janeiro, já deve ter a entrada da safra do Paraguai chegando no Brasil, a primeira, da nova safra do Paraguai, né, Rodrigo? Isso deve impulsionar os negócios de importação, né? Deve avançar aí as importações, o que deve frear aí novos aumentos nos preços, deve trazer algumas oscilações negativas nos preços, porém a gente acredita que não deverão vir aí oscilações tão contundentes em virtude disso, mas a gente tem que ficar de olho, porque o momento agora, a expectativa, a tendência é de um primeiro semestre mais voltado às importações e um segundo semestre mais voltado às exportações, como de fato aconteceu nesse ano, né, Rodrigo? Esse ano foi a mesma coisa, né? Primeiro semestre a gente viu um maior avanço das importações e no segundo semestre as exportações tiveram maior destaque. Perfeito. E o que a gente pode esperar para o próximo ano, né, Evandro? Principalmente, assim, nos primeiros meses, né, que é o final da temporada 22-23, que vai até março, né, o início da próxima temporada. O que a gente pode destacar, assim, qual é as principais expectativas para esse ano de 2023? Exato, Rodrigo. Então, agora a gente tem esse período de recesso, né, Rodrigo? Então, esse período de recesso a gente já está vendo essa maior morosidade do mercado, o mercado mais calmo, mais morno, nesse período de feriado, que sempre acontece, né? O que é comum do mercado nesse período. Então, a gente tem uma redução aí na comercialização, os preços devem apresentar uma certa estabilidade, o que de fato tem acontecido nas últimas sessões, a gente não viu grandes oscilações, né? Então, nas médias ali, do estado do Rio Grande do Sul, permanecendo ao redor de 91, tentando chegar aos 92. Na parte central do Rio Grande do Sul, a gente tem visto os preços aí ao redor de 86 até 89 reais. Na fronteira oeste, ao redor de 89, 92. No Porto, como eu falei ali há pouco tempo, as cotações chegando até 98. E no litoral, né, Rodrigo? Ali na parte litorânea, litoral norte, ali onde tem as cotações do produto, uma variedade mais nobre, né? A gente tem cotações ao redor de R$100, a gente ainda tem essas cotações aí ao redor de R$100 por um pagamento um pouco mais alongado ali para meados de janeiro. Então, a gente acredita que no momento as cotações devam ficar, pelo menos no curto prazo, aí, até o retorno das atividades, aí, do retorno o retorno dos recessos, né? Então, a gente acredita que as cotações devam permanecer ao redor desses patamares, né? Então, fora isso, a gente tem os fundamentos que, como a gente sempre fala, né, Rodrigo? Assim, a gente sempre comenta que todos os fundamentos apontam para uma trajetória altista, lembrando de novo que nós devemos contar aí com o menor estoque da série histórica, né, Rodrigo? Um estoque bastante apertado, aí, com uma produção menor, e pelo que a gente tem visto nos comentários climáticos, nos mapas climáticos, a gente vê que o Laninha ainda está em condições preocupantes, né? Então, algumas regiões ainda necessitando de chuvas, alguns produtores bastante preocupados, porém ainda nada concreto sobre perdas mais consistente do que se estima, né, Rodrigo? Então, a gente, levando isso em conta, a gente deve passar com estoques, e tanto estoques nacionais como estoques globais, né, Rodrigo? O cenário internacional também é de uma menor oferta, então tudo apontando para uma trajetória altista dos preços, pelo menos até a entrada uma entrada mais consistente da colheita, né? Uma entrada da safra, o que comumente costuma trazer aí
um choque de oferta e derrubar um pouco os preços, né, Rodrigo? E para o primeiro semestre deve ser esse o cenário, né? Então, um mercado mais calmo até a entrada da colheita, que deve ter preços um pouco pressionados, e um segundo semestre mais voltado para as exportações. Obviamente, né, Rodrigo, dependendo do câmbio, né? A gente é meio complicado a gente projetar um câmbio para o segundo semestre do ano de 2023, mas sim o mercado deve estar mais voltado às exportações do ano de 2023, tentando aí, quem sabe, né, Rodrigo, bater um novo recorde, né? Quem sabe ultrapassar a marca de 2 milhões de toneladas exportadas de arroz. Perfeito. Para finalizar, Evandro, a gente pode dizer, então, com essa série de fatores positivos, né, no momento que são positivos aos preços, o ano deve ser de melhor rentabilidade ao produtor, né, principalmente de preços médios, na comparação com o ano de 2022, né? Com certeza, Rodrigo. O ano de 2022 começou com um certo prejuízo aos produtores, né? Então, cotações abaixo de R$ 80 a saca, até abaixo de R$ 70 a saca, aí, períodos que a gente teve, né? Então, o ano de 2023 deve começar com indicações até R$ 100, conforme falado aí na região litorânea, né? Já as menores cotações do estado do Rio Grande do Sul já estão ao redor de 86, 87, então a gente já vê que as condições são mais favoráveis sim ao produtor, né? Então, não só no Rio Grande do Sul, como no resto do país. A gente tem no Mato Grosso, né, Rodrigo, as cotações ultrapassando R$ 115 a saca aí no norte do Mato Grosso. Temos São Paulo também ultrapassando a marca de R$ 112, no Paraná acima de R$ 100 também. Santa Catarina ao redor de 85 em algumas regiões. Então, a gente vê que no país como um todo, as cotações, os indicativos do arroz estão em condições mais confortáveis ao produtor, né? O que nos leva a um desafio aos produtores para o ano de 2023, que seria o desafio aí de um gerenciamento dos custos, né? O que é sempre comentado aí por entidades, por todas as discussões acerca da risicultura, é isso, né, Rodrigo? É uma melhor gestão dos custos e também da oferta, né, Rodrigo? Isso vai ser um fator fundamental para bons resultados no ano de 2023. Muito bom, muito bom. Gostaria de agradecer a tua presença de novo, Evandro, e seguimos aí atento para o mercado no ano que vem e voltaremos a conversar com certeza. Com certeza, Rodrigo. Muito obrigado, um feliz ano novo a todos, né? E até a próxima. Forte abraço.